Olá a todos, o meu nome é Karine Lisboa e eu sou do canal Neurociência Didática. O assunto do vídeo de hoje é sobre sistema vestibular. O sistema vestibular é responsável pelo nosso equilíbrio. Para a gente manter o nosso equilíbrio, para a gente ficar na postura estática, o equilíbrio tanto dinâmico quanto o equilíbrio estático, a gente precisa de três sistemas. De um sistema sensorial periférico, que é o visual, de um sistema vestibular, que é mais na parte central para levar informações para os núcleos vestibulares, e de um sistema de propriocepção. Por exemplo, para eu estar aqui em pé, eu preciso sentir que meus pés estão no chão. Isto é um exemplo de propriocepção. Então, essa parte do sistema proprioceptivo, ele vem através de informações das fibras musculares, do fuso muscular e do órgão tendinoso de Golgi. Então, é algo mais complexo. Eu posso vir em outro vídeo, estar falando somente de propriocepção, mas não vou estar falando tanto aqui nesse vídeo, porque ele vai ficar muito prolongado, ok? Então, falando mais do sistema vestibular propriamente dito, então aqui eu tenho a parte vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, e aqui eu tenho a parte que é responsável pela audição, que tem a parte da cóclea. A gente não vai estar falando nesse vídeo sobre cóclea, tá? Porque eu estaria falando sobre um sistema sensorial que é o auditivo, então não cabe aqui nesse momento. Também ficaria para outro vídeo. Hoje eu vou estar falando mais só desta região para cá, que é responsável pelo equilíbrio, ou seja, o sistema vestibular, tá? Então, primeiramente, eu vou estar dando início nessa aula falando sobre a parte anatômica do sistema vestibular. Então, para a gente começar a entender como que o sistema vestibular funciona, eu preciso saber que a gente tem lá dentro do ouvido interno, esta parte vestibular, ela se encontra no ouvido interno ou orelha interna, tanto faz, ok? E lá eu vou ter três canais semicirculares, tá? Então, que são esses aqui, ok? Esses três canais semicirculares. Eu vou ter o utrículo e o safra. O utrículo é esta região aqui. Eles são duas bolsinhas mesmo, tá? Então, o nome deles tem esse nome porque vem realmente de bolsas, tá? Ou sacos. Por isso que a gente tem o sáculo aqui também. Também fazendo parte do sistema vestibular, eu tenho o canal anterior, posterior e horizontal. Então, aqui eu tenho o canal anterior, eu vou colocar um azinho que significa anterior, o posterior e o horizontal. O canal horizontal, ele faz um par com o canal horizontal direito, ele faz par com o canal horizontal esquerdo, ok? Então, só fazendo um adendo, o canal anterior, ele também é conhecido na literatura por canal superior, o canal horizontal também é conhecido como canal lateral. Então, tanto faz eu estar utilizando esses dois nomes. Mas, pelo que eu percebo na literatura, o que é mais utilizado é canal anterior e o que é mais utilizado é canal lateral. Eu, particularmente, prefiro o canal horizontal, ok? Se o canal horizontal faz par com o canal horizontal direito faz par com o canal horizontal esquerdo, a gente pode pensar que o canal posterior direito vai fazer par com o canal posterior esquerdo, mas não é bem assim que funciona. Na verdade, o canal posterior direito, ele vai fazer par com o canal anterior esquerdo, ok? E o contrário também vale. O canal anterior direito, ele faz par com o canal
posterior esquerdo, tá? Outra estrutura bem importante do sistema vestibular são as ampolas que tem no final de um dos braços dos canais semicirculares. Então, a gente tem essas ampolinhas aqui, tá? São estruturas importantes porque dentro de cada ampola eu vou ter as células ciliadas, que são elas que são responsáveis por receber as informações de movimento da cabeça, tá? E também a gente tem as células ciliadas dentro do utrículo e do sacro, ok? Elas têm algumas diferenças, porém são bem parecidas como elas funcionam, ok? Mas eu vou estar falando isso mais pra frente. Outra estrutura importante que a gente está falando é que a gente tem um líquido dentro do sistema vestibular, né, dentro aqui dos canais semicirculares. Esse líquido se chama endolinfa, tá? Então, essa endolinfa, ela provoca um movimento quando a gente move a cabeça para frente, para trás, para o lado, para o outro, ou quando a gente está andando. Então, a literatura, ela traz que os canais semicirculares, eles são responsáveis pelos movimentos angulares, tá? Então, em resumo, quando a gente faz movimentos assim, 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 né? Eu vou estar ativando os meus canais semicirculares, ok? Por quê? Porque eu vou estar movimentando esse líquido endolinfático. Movimentando a endolinfa, eu estou movimentando as células ciliadas e mandando informação, ok? Como que essa informação ela é enviada? Então, aderido nesta ampola, né, nessas células ciliadas, como mostra essa estrutura aqui embaixo que eu coloquei, eu tenho o 8º par de nervo craniano, que é o nervo vestíbulo coclear. A parte coclear fica responsável pela audição, a parte vestibular fica responsável pela movimentação, pelo equilíbrio, ok? Pela nossa orientação no espaço. Então, nós estamos falando hoje só desta parte aqui. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho uma estrutura lá dentro. Esta estrutura se chama cúpula, tá? Cúpula. É como se fosse uma estrutura gelatinosa. Então, eu vou ter as células ciliadas, que são essas aqui, ok? E as células ciliadas, elas são chamadas assim porque elas têm esses cílios aqui, ó. Se vocês observarem, são cílios, tá? E eles são desta forma mesmo, ok? Alguns têm um formato mais cilíndrico e outros têm formato de cálice. Então, a parte mais pequenininha dos cílios a gente chama de estereocílios. E a parte que é um pouquinho maior a gente chama de sinocílios. Então, quando ocorre um movimento lá do líquido, quando a gente movimenta a cabeça e ocorre esse movimento do líquido, são esses cílios que fazem os movimentos, tá? E eles que mandam a informação lá para o nervo vestibular. Então, quando esse movimento ele ocorre da parte pequena, né, da parte maior, da parte dos estereocílios para os sinocílios, eu tenho um estímulo excitatório. E aí acontece todo aquele processo lá de potencial de ação. Quando esse movimento ele ocorre, então, aqui, né? E quando esse movimento ele ocorre na direção oposta, que é dos sinocílios para os estereocílios, eu tenho um movimento inibitório, ok? Então, quando eu falei ali para vocês que a gente tem os pares, né? O canal semicircular posterior, ele vai fazer par com o canal semicircular anterior. Então, quando eu tenho um movimento da cabeça que ativa esse canal posterior, os cílios, né, desta região aqui do canal posterior, né, da ampola do canal posterior, ele vai estar fazendo o movimento dos estereocílios para os sinocílios, ou seja, ele vai ser um movimento excitatório, né? Vai estar ativando, vai estar acontecendo o potencial de ação, vai estar mandando estímulo lá para o nervo vestibular, né? Então vai estar mandando uma informação, olha,
a minha cabeça está girando neste ângulo aqui, eu estou fazendo isso. Então, sistema nervoso central, faz alguma coisa aí para que eu não caia, para que eu mantenha o equilíbrio. É mais ou menos assim que funciona. E o canal anterior, os cílios, né, da ampola do canal anterior, ele vai estar fazendo o movimento dos sinus-cílios para os estereocílios, tá? Então, daqui para cá ele vai estar fazendo. E esse movimento vai ser inibitório, para não ficar mandando informação e não estar gerando uma bagunça. Então, ele é um sistema muito inteligente. Então, basicamente, é assim que funciona os canais semicirculares, tá? Então, resumindo, o líquido ele se movimenta quando eu faço movimentos angulares. Esse líquido se movimentando, ele vai movimentar os cílios, os estereocílios e os sinuscílios das células ciliadas. Movimentando esses cílios, eu vou estar mandando informação para o nervo vestibular, tá? Lá para os núcleos vestibulares. Ampola, né? Ó, se você observar isso aqui, lembra o formato de uma ampola. Vou até escrever aqui. Tá? Que é o que tem no final lá dos canais semicirculares. E a cúpula é o que eu tenho dentro da ampola, tá? Então seria essa substância aqui, tá? Então, quando o líquido movimenta, ele vai movimentar, né, essa região aqui e vai estar movimentando, se eu não me engano, o nome dessa região toda, ela se chama crista ampolar, mas eu não tenho certeza se é esse o nome, ok? Então, movimentando esta região, ele vai estar movimentando o líquido, vai estar movimentando os cílios, movimentando os cílios, ocorre estímulo, ocorre algum tipo de estímulo, ou inibitório ou excitatório. O utrículo e o sacro, dentro do utrículo e do sacro, existem também estruturas muito parecidas, tá? Com algumas diferenças. A diferença é que no utrículo vai ter, né? Vão encontrar as células ciliadas e elas vão estar dispostas mais ou menos como se fosse no formato assim, né? Então as células ciliadas vão estar lá, né? Com as suas estruturas, né? No formatozinho assim. E elas vão estar encontradas dentro do utrículo de uma forma horizontal, tá? Porque são movimentos, ela responde a movimentos horizontais. Então, o utrículo e o sacro, eles funcionam quando a gente faz movimentos lineares. Então, falando lá um pouquinho do utrículo, né? Então, eles se encontram como se fosse um pavimento, né? Mais ou menos isso, que as células ciliares se encontram. Desta forma aqui também, tá? A gente vai ter lá também os estereocílios, os cílios, e ela funciona também dessa forma. Se os estereocílios vão para cima dos sinuscílios, que são maiores, vai estar ocorrendo um estímulo excitatório. Ao contrário, se os sinuscílios eles vêm para cá, se o maior vai para o menor, eu vou ter um estímulo inibitório. Também funciona assim, tá? A diferença é que um pouquinho acima dos cílios, eu vou ter umas estruturas que a gente conhece como cristais, tá? Esses cristais, eles são também são conhecidos como otocones, tá? Esses cristalzinhos, eles vão fazer com que ocorra um peso, tá? Nas células ciliares. Portanto, há alguma diferença aí em relação às células que se encontram na ampola. Então, ele também é estimulado pelo líquido, porém os movimentos eles são um pouco mais lentos em decorrência dessas substâncias que tem aqui e desses cristalzinhos que se encontram aqui em cima das células ciliares. Esses cristalzinhos aqui, eles são muito famosos. Por quê? Porque existe uma situação em que a gente chama de vertigem posicional paroxística benigna. Não sei se vocês já ouviram sobre o assunto. Então, eu estou trazendo aqui para esse vídeo só como curiosidade. Então, quando as pessoas têm isso, né, quando elas são diagnosticadas com uma VPPB, significa que um desses cristalzinhos, eles se deslocaram e foram para os canais semicirculares, tá? Então, por isso a pessoa fica com sintomas de vertigem e tontura. No sacro também vão ter estrutura. A diferença é que essas células, elas se encontram no formato vertical, tá? Então, as células, elas estão assim.
lá dentro do saco. Então, quando eu faço movimentos, né, quando a pessoa está subindo um elevador, descendo, enfim, essas células, elas são ativadas, ok? Então, se você pular, essas células que vão ficar fazendo um movimento, ou excitatório ou inibitório, vai depender da situação, para mandar estímulo para o nervo vestíbulo coclear e lá para o sistema nervoso central, tá? Então, fazendo um resumo de tudo. Vamos lá. Eu tenho meu sistema vestibular, tá? Lá dentro do ouvido interno, eu tenho essa estrutura que é dividida em cóclea e parte vestíbulo, né? Parte vestibular. A cóclea é responsável pela audição, o vestíbulo pelo equilíbrio. Essa parte vestibular é responsável pelo equilíbrio. O sistema vestibular, ele tem 3 canais semicirculares, ele tem o utrículo, o sáculo e também ele tem as ampolas que ficam no final dos canais semicirculares. Essas estruturas, tanto as ampolas quanto o utrículo e o sáculo, dentro delas a gente tem as células ciliadas que respondem aos movimentos da endolinfa, respondem ao movimento da cabeça, que movem o líquido endolinfático, fazendo com que as células se movam. As células se movendo, aderidas a elas, no final eu tenho os receptores do nervo vestibular, que é o 8º par de nervo craniano, que vai mandar a informação lá para os núcleos vestibulares, tá? Nas ampolas, eu tenho a cúpula, né, e tenho os cílios, que são os estereocílios e os sinocílios. Porém, no utrículo e no sáculo, eu tenho mais os cristais, tá? Em cima dos cílios. Um pouquinho, tem uma substância, né, ainda em cima ali dos cílios, e acima a gente tem os cristalzinhos, tá? Esses cristais, o movimento ele é um pouco mais lento, porque os cristais eles pesam mais os cílios, então o movimento ele é um pouco diferente desses cílios no utrículo e no sáculo, tá? As células ciliadas, como eu já falei, elas têm os sinocílios, que são os maiorzinhos, né, os cílios maiorzinhos esses aqui, e os estereocílios, que são os menorzinhos. Quando os cílios maiores, ou seja, os sinocílios, eles se movimentam para cima dos estereocílios, eu tenho um estímulo inibitório. Quando, ao contrário, os estereocílios, que são menores, se movimentam para cima dos sinocílios, eu tenho um estímulo excitatório, tá? Outra coisa, os canais semicirculares, eles fazem par, os direitos fazem par com os canais semicirculares esquerdo. O canal horizontal direito faz par com o canal horizontal esquerdo. Então, quando eu faço esse movimento aqui e esse movimento aqui, eu estou estimulando canais horizontais. Se eu movimento a minha cabeça para a direita, eu estou estimulando o canal horizontal direito e estou inibindo o canal horizontal esquerdo. Né? Vamos imaginar, vamos colocar a imaginação em ação. Eu movimentei a minha cabeça para a direita. Façam de conta que a minha mão aqui são os cílios, tá? Aqui do canal esquerdo, tá? Quando eu movimento a minha cabeça para a direita, aqui do lado esquerdo, os estereocílios, eles vão fazer esse movimento aqui, ó. Estereocílios, sinocílios, ok? Então, aqui eu tô tendo um estímulo que é inibitório. E aqui, ó, eu vou ter ao contrário, tá? Aqui eu tô tendo um estímulo excitatório. Sinocílios, estereocílios, ok? Então, o estímulo vai estar acontecendo aqui e aqui vai estar ocorrendo uma inibição. Por isso que eles são considerados pares, eles precisam do auxílio um do outro para não ocorrer uma baguncinha lá no sistema nervoso central. Quando eu faço movimentos que estimulam os canais posteriores e anteriores, né, eu vou estar estimulando um e inibindo o outro. Então, os pares que ocorrem entre os canais posteriores e anteriores é assim: o canal posterior ele faz par
com o canal posterior direito, ele faz par com o canal anterior esquerdo. E, ao contrário, o canal posterior esquerdo, ele faz par com o canal anterior direito. Então, esse vídeo é um vídeo bem resumido, embora eu acredite que ele tenha ficado longo. Talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa aqui. Se você ficou com dúvida de alguma estrutura que talvez eu não tenha falado aqui, você pode estar colocando ali no comentário e eu posso estar esclarecendo ou até mesmo fazendo um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre o assunto. Sendo assim, eu finalizo o vídeo de hoje. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito e ajuda muito a estar trazendo mais conteúdo aqui para o canal, para estar ajudando aos estudantes, todo mundo a entender um pouquinho mais esse mundo da neurologia, tá? Porque é um mundo fantástico, magnífico. Como vocês podem ver, o sistema vestibular, ele é muito complexo, mas é muito legal de estar entendendo ele, tá? Espero que vocês tenham gostado, desejo ótimos estudos a todos e até o próximo vídeo. Beijo!